transtorno da personalidade antissocial é um transtorno mental, também conhecido por psicopatia, que se caracteriza por um padrão de comportamento de indiferença e violação dos direitos de outras pessoas. Geralmente, estas pessoas são agressivas, insensíveis e têm uma grande dificuldade em se adaptar às regras da sociedade, desrespeitando-as e violando-as. As causas que estão na sua origem podem ser hereditárias, estar relacionadas com deficiências nas estruturas cerebrais da pessoa, ou mesmo serem influenciadas pelo ambiente. Quais os sinais SINTOMAS? Antissocial ou psicopata é uma pessoa com falta de empatia, insensível com os sentimentos dos outros, violando os seus direitos e sendo incapaz de se sujeitar às regras impostas pela sociedade. PORQUE não tem capacidade de perceber o sofrimento alheio, podendo ainda ter comportamentos criminais, já que estas PSSOAS não têm remorsos pelos atos violentos cometidos, o que torna este transtorno mental tão perigoso. Veja como identificar um psicopata. Estas pessoas parecem não entender, ou não se importar com aquilo que a sociedade considera certo ou errado, comportando-se de forma inadequada, sem demonstrar qualquer tipo de arrependimento pelos seus atos. Possuem dificuldades em seguir um plano de vida, mudando constantemente de emprego, e não sabendo administrar seus gastos. Os primeiros sinais do transtorno de personalidade antissocial surgem na infância, ou no início da adolescência, em que as crianças começam a mostrar comportamentos inadequados, violando os direitos básicos de outras pessoas e regras sociais relevantes e apropriadas para a idade. Se este transtorno permanecer na vida adulta, é muito provável que o indivíduo seja diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. São ainda comuns atos como roubo, furto, destruição de propriedade, desrespeito pelas pessoas, mentiras compulsivas, impulsividade, agressividade e manipulação, sendo que estas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para terem aquilo que desejam. O transtorno da personalidade antissocial trata-se de um transtorno crônico. No entanto, é possível observar uma melhora no comportamento de algumas pessoas à medida que vão envelhecendo. No entanto, é comum que sejam presos antes disso, ainda na idade jovem devido a crimes cometidos. Como é feito o DIAGNO-CTICO, o transtorno de personalidade antissocial, é difícil de ser diagnosticado, já que existe uma grande dificuldade em distinguir de outros transtornos mentais com a LGUNS. Sintomas semelhantes, como a esquizofrenia, a epilepsia do lobo temporal, presença de lesões e tumores no cérebro, ou mesmo substâncias psicoativas, e por isso, todos estes fatores devem ser excluídos antes de se confirmar o diagnóstico. Geralmente realiza-se uma entrevista, tendo também em conta todo o histórico da pessoa, que pode ser feito com a ajuda de relatos do próprio paciente e de familiares próximos, assim como a recolha de informações acerca do histórico dos familiares devido a fatores hereditários.
Como saber se uma pessoa é antissocial? O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais enumera os seguintes critérios para o diagnóstico do transtorno. 2.1 Desprezo e violação dos direitos das outras pessoas, que ocorre desde os 15 anos de idade, indicado por 3 ou mais dos seguintes 2 pontos: dificuldade de obedecer a normas sociais, tendo comportamentos que são motivos para a detenção, tendência à falsidade, usando mentiras repetidas, nomes falsos, ou tendo comportamentos fraudulentos por prazer pessoal, impulsividade ou fracasso para fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, resultando em lutas e agressões físicas, INDIFERANC cedilha pela própria SGURANC cedilha ou pela dos outros, irresponsabilidade em se manter consistente no trabalho, ou honrar obrigações financeiras, inexistência de remorsos por ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade e 3. Evidências de transtorno do comportamento que surgiram antes dos 15 anos de idade e 4. Comportamento antissocial que não se dá exclusivamente durante o curso da esquizofrenia ou transtorno bipolar. Como é feito o TRATAMNTO? Desvendar as origens do problema é o primeiro passo para preveni-lo. Outro fator que contribui para a melhora do comportamento da pessoa com o transtorno está ligado à formação de vínculos afetivos, como o casamento, por exemplo. O tratamento para este transtorno é difícil de fazer e depende da severidade dos sintomas, da vontade da pessoa em ser tratada, e da sua colaboração no tratamento, e pode ser feita com psicoterapia e medicamentos. Ainda não existem medicamentos específicos para o transtorno de personalidade antissocial, mas o médico pode receitar remédios, que geralmente são usados para tratar a ansiedade e a depressão, ou que controlem os comportamentos agressivos. No entanto, deve-se ter muito cuidado, porque algumas pessoas podem fazer um uso abusivo dessas drogas. POSS e acento agudo VISCAOSAS. As causas deste transtorno ainda não são TOTALMNT conhecidas, mas pensa-se que o transtorno antissocial possa ser hereditário, sendo que os filhos de pessoas com transtorno antissocial têm um maior risco de o desenvolver também. Além disso, podem existir deficiências nas estruturas cerebrais destas pessoas, sendo que a MBINT desempenha também um papel importante para a manifestação deste comportamento. O transtorno pode também ser resultado de fatores durante a gestação, que podem alterar o desenvolvimento cerebral do bebê, como o uso de cigarros, bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas por parte da grávida, que tem um impacto negativo no feto, assim como a ingestão insuficiente de nutrientes como proteínas, ferro, zinco, ômega 3.
Saiba como ter uma gravidez saudável. Durante o desenvolvimento da criança, o ambiente familiar em que está inserida também contribui para o seu desenvolvimento emocional, sendo que é muito importante que desde cedo se estabeleça uma boa relação entre a mãe e o filho, já que separações, maus tratos e negligência nesse momento da vida da criança podem se refletir mais tarde na idade adulta, podendo torná-las agressivas e aumentar as chances de desenvolver o transtorno da personalidade antissocial.